Então, eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá, oficialmente. Então, boa tarde de novo a todos. Hoje nós teremos a presença, então, de dois convidados, o professor Chico Beethoven, que vai falar sobre prosa inicial, né, os aspectos históricos da música potiguara, importantíssimo. E depois teremos a presença com uma oficina de saberes, etnografias musicais afro-brasileiras, com Cacau Arco Verde, direto de Pernambuco. Quem vai fazer a mediação e vai fazer uma interação musical, inclusive sonora, vai ser o professor Robson Francisco Martins, que é um quebradeiro de longa data da UFRJ, mas atualmente professor, ó, está com a camiseta, professor no CIEP. CIEP 449, Niterói. Tem um trabalho maravilhoso com seus estudantes, criando aí, inventando instrumentos. Só mais uma última coisa, dizer que isso é um evento realizado pelo NAC, Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, tem o apoio da ProEx e principalmente o apoio e a iniciativa do PAC, o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, do Programa de Pós-Graduação de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, depois de tudo isso, eu vou passar, então, a palavra para o professor Robson. Bom, pessoal, foi um prazer imenso ter sido convidado, assim como também eu sou resultante dessa quebrada, né? A Universidade das Quebradas, desde que eu entrei, realmente muitas coisas aconteceram, foi uma experiência maravilhosa e eu estou assim, tenho muito orgulho de ter essa camisa. Ela está até já velhinha, né? Mas preparei porque é o nosso uniforme, apesar de que o restante está na alma, já está registrado, né? Então, esse convite, e com isso eu tive oportunidade de entrar em contato e conhecer um pouquinho, no caso aqui, o nosso primeiro convidado, que é o Chico Beethoven. Então, fiquei caçando aqui na internet quem é o Chico, né? Encontrei coisas maravilhosas, um trabalho imenso no campo da música, né? E a sinopse, né? Uma coisa assim para poder dar aquele clima, né? Ele é um potiguar oriundo de formação de banda de música do interior do Rio Grande do Norte. Chico Beethoven é representante autêntico da tradição de instrumento de sopro do seridó. É bacharel licenciado e especialista em música pela UFRN. Começou sua carreira em 84, quando ingressou na Escola de Música Suetônia Batista, na cidade de Currais Novos, lá em Rio Grande do Norte, né? E ao longo de sua carreira já tocou com muita gente, né? Grupo Show Terríveis, Alforria, Cidade Negra, Pedro Mendes, Eliane, Beto Barbosa, Valquíria Santos, Lani Cardoso, Valéria Oliveira, Elino Julião, e agora está aqui para conversar conosco. E além de ser um pesquisador também da música potiguar, um pensador, e ele integra o corpo docente na rede estadual de ensino. E com isso eu fecho dizendo que ele é professor. Isso é algo assim que eu tenho muito orgulho de ser também, e sempre fico imaginando, apesar do que falam sobre professores, né, que esses que falam esquecem que todo mundo teve um professor. Não teve jeito, né? Mas então, Chico, é um prazer imenso de conhecê-lo. Um pouquinho antes aí você comentou que esteve aqui em Niterói, poxa, conheceu alguns artistas também. Então, tudo, conclusão, né? É essa corrente que vai se formando, sendo como base principal a arte e a música. Então, com todos nós aí, o Chico Beethoven, que tem sobrenome aí também, de maravilhoso sobrenome também. Então, conosco aí o Chico. O microfone, Chico. Boa tarde a todos. Opa! Boa tarde, professor Robson, Jussara, Teodora, os demais participantes aqui da Universidade das Quebradas. Boa tarde, Cacau Arco Verde, que saudade, meu irmão. Boa tarde. Saudade também. Pô, rapaz. Então, gente, é uma alegria muito grande estar participando aqui
desse evento, né? Dessa ciranda de conhecimento. E eu vim trazer um pouco da minha experiência na música e dos conhecimentos que eu carrego comigo com toda essa formação, com todos esses anos de experiência. A minha principal universidade, minha principal veia de conhecimento foi através da prática, né? O sistema que eu sou oriundo lá, o ensino de música era um tanto quanto genérico, né? A gente estudava num livro de solfejo que não era nem obrigado a entoar as notas. Primeiramente, a gente aprendia a dividir música, né? A matemática da música, para depois, então, pegar um instrumento e imediatamente já começar a tocar, sem nem aprender a soprar direito, assim, né? O ensino, nesse contexto, no período que eu comecei, no ano de 84, se desenvolvia assim no interior. Hoje está muito mais evoluído. O Pronatec, esse programa que é recente, veio para desenvolver muito. O resultado disso a gente sente a cada dia que está melhorando o nível técnico dos músicos oriundos desse contexto aqui do nosso estado, que é uma coisa centenária, uma tradição centenária que a gente tem aqui, principalmente lá na minha região, onde se destacam compositores como Felinto Lúcio Dantas, Tonheca Dantas e muitos outros, né? Os maestros, os mestres das bandas do interior se destacam muito também pela a coisa da composição nos mais variados gêneros, né? Já que a gente começou a falar sobre banda de música, assim, eu ia perguntar mais sobre banda. Vamos Porque, começar por aí, então, né? A como banda é de importante, música né? é muito importante. Pode? A banda de música, ela é um fenômeno musical brasileiro mais consistente desde a colonização para cá, né? Quando os europeus chegaram por aqui, certamente encontraram música, a música dos índios, que mais quando eles chegaram à cultura europeia, a cultura principalmente dos países ibéricos que ocuparam numa proporção maior, né? Aqui impôs essa cultura para os povos originários, se sobressaindo então, né, acerca disso. A banda de música, o nome banda de música descende lá da França e dos século XIV, e foi por lá que desenvolveu, né? O inventor do sax era também Adolf Sax, um belga. Ele migrou para Paris e ele trabalhava com banda militar. O apogeu das bandas se deu lá na França por volta do entre o século XVII e XVIII. E fatalmente essa tradição chegou aqui para a gente. Fatalmente, que eu digo no bom sentido, porque se não fosse a banda de música, eu não estaria nem hoje aqui para falar isso para vocês, né? Não, perfeito. Na verdade, essa coisa da banda de música dentro do contexto histórico é uma coisa muito importante, né? Tem uma fala de Napoleão, né? Que ele na época da guerra, ele coloque uma banda na rua e o povo a seguirá para a festa e para a guerra, né? Assim falou o grande conquistador Napoleão Bonaparte, né? E essa tradição chegou aqui e se instalou as bandas civis, né? Certamente, a literatura que a gente tem sobre banda de música está se construindo, né? Na verdade, toda a literatura sobre a música, sobre até os pactos, sobre a teoria da música,
foram sendo construídos de 3 séculos para cá, organizados, escritos, publicados e tal. E tem os registros históricos, muitos, a maioria deles, assim como toda a história do universo, né, se perdeu no meio desse processo todo de organização literária desses acontecimentos, né? Então, se tem notícia aqui no Brasil da primeira banda lá formada em São Paulo em 1554, depois na Bahia, por volta de 1610, tem um registro histórico de lá também. Logo depois, em Pernambuco, onde teve, aqui no Nordeste, onde essa cultura de banda de música se espalhou, né, muito por aqui, principalmente com a chegada dos judeus também por aqui, que se espalhou lá por Pernambuco e pelo Rio Grande do Norte, principalmente lá na nossa terra, no nosso Seridó, né? Eles se instalaram por lá e assim a banda de música mesmo, o primeiro fenômeno sobre isso vem lá do Oriente, vem lá da Turquia, né? Que importou nas guerras lá, desde o Império Romano, trouxe essa cultura para a Europa dos tambores, dos instrumentos de sopro, porque lá sempre a coisa das cordas foi o violino, nos principados tinha a orquestra de violino e tal, e a banda de música ela se formou com essa mistura cultural, né, que ocorreu com essa coisa da guerra, com a ocupação dos territórios do Oriente e tal, pelo Império Romano e aquela confusão toda. Enfim, chegou aqui no Brasil essa cultura de banda de música e hoje aqui no nosso estado, quase que 100% dos municípios têm banda de música. É uma cultura... Você está falando, professor, e não está... Liga. Isso aí. Eu morei 2 anos em Friburgo, isso nos anos 70. E lá tinham 2 bandas, uma chamada Campesina e Euterpe Friburguense. Então, realmente, nos interiores, cidades mais interioranas, mantiveram ainda essa tradição. Inclusive, tem também, a apresentação estava ligada a um coreto. Né? Uma cidade tem sempre um coreto, onde ali... E isso é que despertou, né? A banda, né? Ver a banda, você também despertava muita curiosidade para muitas crianças. Eu queria perguntar a você, porque você entra na banda, né, nos anos 80, 84 e tal. Sim. Mas e aí, o que despertou a você para chegar a aprender música? O que foi, o que te encantou? O que você viu antes? Rapaz, minha história com a música é muito engraçada, porque eu fui meio que forçado a entrar no... Meu negócio era jogar futebol. Né? Mas a minha mãe, o pessoal da minha família enxergavam na gente o talento musical, porque a gente brincava de construir instrumentos, bateria de lata. E minha mãe sempre incentivou o lado lúdico comprando instrumentos de brinquedo e tal. Hoje eu tenho a honra de produzir as gravações de Ivanildo, o Sax de Ouro, que é um saxofonista pernambucano que já mora aqui em Natal há mais de 40 anos, prestes a fazer 89 anos. E eu conheci ele, ele foi tocar um baile lá no interior da minha avó e ficou hospedado na casa dele. Eu devia ter uns 8 para 9 anos e tinha um saxofone de brinquedo. Ele ficou lá e no contato para contratar ele, a minha tia falou que tinha 2 sobrinhos, eu e meu irmão, o Jubileu, que gostava muito de música, brincava muito com instrumentos, e eu tinha um saxofone. Ele levou uma camisa para mim de criança, eu até hoje tenho essa camisa, e ultimamente, desde 2010, eu tenho o prazer de produzir as gravações dele,
ele é o saxofonista mais gravado, Eu lembro dele também. do contrato mais longínquo com a gravadora também, está prestes a fazer 89, eu acho que eu já falei. Agora ele está em pleno exercício da música, né? Muito. Compondo como nunca. Ó, por sinal, está ligando aqui, ó. Tá ligando bem agora. Eu só vou dar um toque aqui para ele, que eu estou participando da reunião, senão ele fica agoniado e vai ficar insistindo. Seu Ivanildo, eu estou participando de uma reunião agora, aqui online. Rapaz, depois eu te ligo, tá bom? Convide Viu? ele. Poxa. Oi, olha, eu estou participando de uma reunião aqui online, num projeto chamado Universidade das Quebradas. Eu coloquei aqui no Viva Voz, tem gente do Brasil inteiro aqui, vai escutar a sua voz. Dê uma boa tarde aqui para eles, por favor. Escuta, queria te pedir. Poxa. Tá bom. Venha conosco, professor. Tá certo, tá certo. Poxa, Valeu. prazer ouvir essa Valeu. voz dele. Tá joia, tá joia. Olha, eu conheci LPs dele, foi nas lojas de disco, quando Sim. tinha LPs, né? E tava lá aquela Sim. capa, ele já calvo, e é uma foto meio dourada com o saxofone à frente. Né? Sim, Muito, né? Lembro bem dessa capa. Ele começou também nesse contexto de banda no interior, né? Tá. Em Maragi, e depois na banda dos Salesianos de Recife. Exato, Ele é isso entrou aí. muito cedo na aeronáutica, ele é aposentado como militar e tal, né? Mas então, enfim. Beethoven, bom, aí, Beethoven, o que acontece? Aí, como é que surge esse sobrenome, esse complemento aí do Beethoven? Teve alguma relação de você estar tocando alguma obra dele, alguma peça? Então, meu pai era músico, né? O nome do meu pai é Jubileu, que também dá o nome ao meu irmão, Jubileu Filho, que é um exímio multi-instrumentista e tal. Por sinal, ontem teve uma apresentação online dele com a Orquestra Sinfônica daqui, né? Ele como solista, o principal instrumento dele é guitarra e tal. Meu pai era músico e minha mãe sempre gostou muito de música clássica, né? De escutar Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, enfim, Brahms e muitos outros, né? da música. Até ópera ela gostava de ouvir. Sim, Então, esse nome Beethoven veio... Meu nome é Francisco Beethoven, né? Porque lá no interior da minha família, mesmo, né? Padroeiro, lá da Serra de Santana, minha família é oriunda de Lagoa Nova, aqui em cima da Serra de Santana. E todo mundo lá é Francisco, porque o padroeiro lá é Francisco, São Francisco, né? Bom, aí depois, cara, eu estava vendo uma homenagem que fizeram a você de 30 anos da sua carreira, né? Sim, um vídeo, e ali tem uma banda e vocês estão interpretando ali a música Floresta Cibernética, né? Sim. E é uma banda assim que o ritmo é uma variação maravilhosa. Tem até algumas pausas que entra um som cibernético, né? Sim, sim. Alguns momentos. E aí, rapaz, com isso, com essa formação, você saiu para acompanhar, para trabalhar como saxofonista, e com isso você deve ter interpretado e participado de todo quanto é tipo de modalidade musical, né? Estilos. Com certeza. Do coco merengue ao jazz, né? Sim. A gente tem uma banda também focada em ritmos latinos, que é o Perfume de Gardênia. Já há 20 anos já na estrada, tem vários discos. Tempo aí? Muitos anos. Com meu irmão também, tem acho que 5 discos autorais, 2 DVDs ao longo dessa trajetória toda. E ainda tá ativa. Próximo dia 7 a gente vai fazer um show aqui, um projeto importante aqui da nossa cidade, projeto 6:30, né? Tinha aí no Rio também, né? O projeto 6:30. 6:30. Então, aí... Uma conclusão, uma trajetória. É um dos nossos trabalhos, né? Eu também tenho uma orquestra de frevo, o Frevo do Chico, que também tem um trabalho aí que está nas plataformas, já tem 2 discos, a gente está gravando o 3º, que é justamente focado, inspirado na nossa cultura popular, né? Partindo para essa coisa da cultura popular,
os registros históricos, literários sobre isso, que se deram há cerca de um século atrás, né, com a visita de Mário de Andrade aqui, que despertou no músico Câmara Cascudo, que ele era um exímio pianista, né? Câmara Cascudo. Ele, com 11 anos de idade, escreveu um livro registrou as modinhas da época, mais de 60 modinhas, escreveu a partitura e tal, e ali já se encontrava o Cascudinho músico, né, que viria a se transformar nessa referência que a gente tem nacional e tal. A nossa cultura, a música aqui no Rio Grande do Norte chegou e a música europeia chegou e se misturou aqui. Uma característica peculiar aqui do nosso Rio Grande do Norte é que a cultura negra não é tão forte como em Pernambuco, no Maranhão, nos outros estados. Por quê? Com a invasão aqui dos primeiro os franceses, depois os holandeses, os índios daqui fizeram pactos com esses povos, né, que vieram colonizar aqui a área, fizeram pactos e não deixavam os negros entrarem aqui. Poucos fazendeiros conseguiram escravos. Tem, sim, muitos quilombolas, mas não é como tem nos outros estados, como tem no Maranhão, como tem no Pernambuco, até na Paraíba mesmo. Aqui, os índios eram muito bravos aqui, e a confusão era grande. Então, aqui se construiu os ritmos locais daqui potiguares são muito ligados à dança, né? A dança que desde a época lá que começaram a ter seus primeiros registros literários com esses caras aí, com o Câmara Cascudo, com Mário de Andrade, aí depois veio Deífilo Gugel e agora outros escritores que bebem da água desses caras assim, né? Deífilo tem um livro muito interessante que é o Danças Folclóricas do Rio Grande do Norte. O termo folclore ainda é muito usado por aqui, né? Assim, hoje os etnomusicólogos até não usam mais essa expressão, né, na sua maioria e tal, é mais cultura popular mesmo. O folclore ainda é muito vivo aqui, esse termo ainda é muito vigente aqui na nossa cultura, né? E as danças dramáticas e também as danças puras, né? As danças dramáticas, elas têm uma certa encenação e tal, e as danças puras, como o coco, né, do quilombola aqui, o coco de roda, que é uma das poucas influências negras mesmo, de origem, né? O coco aqui da comunidade aqui de Tibau do Sul, né? O coco de Zambê. Vocês conhecem? Já ouviram o coco de Zambê? Não, esse não. Então, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês como é esse coco aí, né? Então, eles usam basicamente tambores e tal. Aí tem as danças dramáticas, que são muitas. Aqui a gente é muito rico nesses aspectos aqui, né? Que se dividem nos grandes altos, nas danças de rodas e as danças dos círculos festivos, né? Os grandes altos, o boi de rei, e que aqui é a versão do potiguara. Essa versão, a palavra potiguar, ela meio que veio para substituir o potiguar. Na verdade, é potiguara, o povo potiguara. Potiguar é um apelido do potiguara, né? Do potiguara. Então, os grandes altos, que era o boi, que a nossa versão aqui é o boi calemba, o fandango tem uma versão local aqui bem interessante, a chegança e os congos.
também, que é uma coisa ligada ao nosso litoral aqui, também muito ligada aqui. Em Ponta Negra ainda tem um Congo, o Congo de Calçola ainda está bem ativo aqui na praia. Ponta Negra é o nosso principal cartão postal aqui da nossa cidade, né? Maravilha, maravilha mesmo. Muito. E os outros altos, o pastoril, a lapinha e os caboclinhos. Aqui em Ceará-Mirim ainda está muito ativa a coisa dos caboclinhos, né? Que é uma dança indígena. Só que usando indumentárias já com essa construção europeia que chegou aqui, das nossas vestimentas e tal. Eu estava até falando antes da reunião aqui com a minha coordenadora pedagógica, que eu sempre peço para os meus alunos do 6º ano vislumbrar essas histórias e se expressarem em desenho. Como é que eles imaginam que os índios se vestiam quando Cabral aportou né, a caravela aqui no Brasil? Que instrumentos os índios tinham? Que instrumentos eles trouxeram da Europa? Enfim, essas danças dramáticas, a rabeca, que é um instrumento de origem, né, europeia e tal, ela tem uma forte ligação com esses movimentos culturais, né? com a música dessas danças dramáticas e tal. E nos ciclos festivos também tem a capelinha de melão, tem as bandeirinhas, que eu tive a felicidade de produzir uma gravação com eles há pouco tempo. O espontão, que está bem ativo aqui no interior do Seridó. E o São Gonçalo, que é uma dança específica que chama-se o nome do santo, né? De São Gonçalo. E aqui a gente tem um grupo ativo aqui, que é o Grupo Araruna, que é um grupo que preserva essas danças antigas, as danças antigas, e eles fazem danças que quase já desapareceram aqui no Rio Grande do Norte, né? Sobre isso, eu estou construindo agora, recentemente, comecei já o processo de gravação de um disco da minha orquestra, inspirado nesses ritmos da cultura popular. Então, tem coco de zambê, aqui tem 2 tipos de coco de zambê e coco de embolada. Coco de embolada é aquele coco cantado, que tem muita improvisação, Pandeiro, né? O pandeiro e tal. E o coco de zambé é o coco lá de Tibau do Sul, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apresentar aqui, só um minuto. Olha, enquanto isso, o chat tem vários comentários muito interessantes, né? De pessoas que conhecem e filmaram o que você está falando aí, né? Tem uma aqui que falou, Luísa de Sá, filmei com coco de zambê em maio. Né? Então está tendo aqui já fui em muitos shows do Perfume de Gardênia, então tem aqui, muito bom saber isso. Né? O Perfume é show, eu sou apaixonado por essa demais, assim, por conta dessa tradição nossa mesmo, da parlata nervosa, né, dos instrumentos de sopro e tal, aí vai muito bem aqui com o nosso. Eu vou apresentar aqui o coco de zambê. O coco de zambê de Natal, do Tibau. Mantendo viva a tradição popular dos cocos do Nordeste, o projeto Sonora Brasil Circuito 2017-2018 chegou a Campina Grande. E na noite de abertura, a celebração ficou por conta do coco de zambê do Rio Grande do Norte. O grupo é do sítio de Cabeceiras, município de Tibau do Sul. Eles mantêm a tradição do coco de zambê, de origem africana, que era praticada por pessoas escravizadas no Rio Grande do Norte. O zambê é uma dança afro-brasileira que surgiu também do tempo dos escravos, né? Tem também dos escravos, porque no tempo da cana-de-açúcar. Tem muitas pessoas iam cortar a cana-de-açúcar, quando dá um intervalo, ia almoçar, terminou, aí ia debater sobre a cultura. Então, ele só falava sobre o zambê. Só que ele não queria, assim, o nome científico, né? Então, antigamente, dá o nome de pau-furado. O pau-furado chama o zambê, que é o instrumento. Então, o nome da dança é o nome do instrumento. O ritmo e a dança têm elementos em comum com a matriz africana, que também originou a capoeira e o coco de roda. Pela tradição, os homens dançavam em uma roda, um
por um, improvisando passos. Mas o Coco de Zambê de Tibau do Sul é caloroso nas suas apresentações. E em Campina Grande, eles convidaram o público a se juntar à roda. E na brincadeira não houve restrição. Muito bacana, né? Isso. As danças de rodas, elas estão presentes aqui com coco, né? Com bambelô e maneiro pau, que é uma dança que eles usam um taco de madeira assim que fica lutando, simulando lutas. Faz o ritmo também. Né? E faz o ritmo também Mas enfim, falando do disco, a gente do frevo, eu quero trazer essa formação de orquestra de sopro para esses ritmos, né? Aí a gente tá compôs cocos, até boi a gente está fazendo, né? Usando a orquestra, que é uma coisa inédita aqui para esses elementos rítmicos, né? A literatura sobre essa análise formal desses elementos rítmicos, com vistas a essa, como é que eu vou falar, com vistas a essa concepção importada da música ocidental, né, de criar partitura, escrever esses elementos rítmicos e tal, existem pouquíssimos registros com isso. E, recentemente, tem alguns trabalhos acadêmicos que retratam isso aí, mas é muito pouco ainda, sabe? Aí o intuito, eu tive a sorte, a gente tem uma empresa aqui também, além de ser professor, eu tenho uma empresa com meu irmão familiar, com meu irmão Jubileu e minha filha, aluna, que também é aluna da universidade do mestrado, está concluindo agora, vai apresentar o mestrado dela em psicologia, que a gente lida com os negócios da música de diversas maneiras. A gente agencia artista, tem um estúdio de gravação fixo e móvel, e também nós somos artistas também, né? A gente aluga som, luz e tal, está envolvido com muita coisa. E elabora e gerencia alguns projetos. E esse ano eu tive a sorte de ser procurado pela CDL, que é uma instituição aqui dos diretores lojistas, de fazer um projeto para o Natal, né? Um desfile de Natal, e outro menor, que seria a ocupação de um espaço público aqui no domingo para as crianças e adolescentes, né? Então, no projeto, a gente está tentando organizar um desfile trazendo essa questão da tradição cristã para a nossa cultura, né? Linkar com a nossa cultura popular, assim, né? Aí, assim, por exemplo, o Papai Noel vai ser um sanfoneiro num carro de boi, e as oferendeiras vai ser uma performance com tapioca, né? As meninas virando a tapioca, que a ginga com tapioca é um patrimônio nosso aqui, que não é nem tombado ainda pelo IFAM, né? O IFAM, a gente só tem 4 patrimônios imateriais tombados aqui, da nossa cultura. Uma é a Festa de Santana de Caicó, a outra é a literatura de cordel, a capoeira também é uma coisa do Rio Grande do Norte, que tem um tombamento nacional, e tem mais o teatro de bonecos, que também é uma cultura que a gente tem aqui, bem legal. E a gente tá aí, isso casou com a ideia do disco, né? Então a gente vai tentar colocar no desfile e nesse outro evento bonecos habitáveis que remetam a esses personagens, o Jaraguá, a burrinha, o boi, a ema, né? A árvore. Aí assim vai ter um Papai Noel surfista também, que o surf aqui é uma coisa absurda. Temos um campeão mundial, né, rapaz? Olímpico, né? Maravilha. Um lugar lindo aqui perto. É um orgulho grande, assim. A gente está trazendo e tendo a oportunidade de dar essa versão para esses ritmos potiguares, né? Com a versão com orquestra,
eventualmente usando instrumentos que são originais dessas danças e tal. O boi eu estou compondo com Caio Padilha, que é um rabequeiro aqui de extrema qualidade e tem um trabalho de pesquisa maravilhoso aqui na cultura popular, né? Ele tem um projeto que é o Memórias da Rabeca, que é uma coisa sensacional. Está aí no YouTube também para quem quiser ver. Aí, pronto. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que é, porque você apresentou aí o coco zambê, e tem outros que são outros grupos de dança, de tradição, de folclore, e que são grupos que são dança e percussão. Aí como é que é o processo de sua composição de traduzir essa imagem de dança com percussão, traduzir isso para a música erudita, né? Que aí você faz uma composição para orquestra. Como é que funciona o processo? Os elementos rítmicos, os elementos rítmicos, eles fazem parte desse processo. Por exemplo, tem um frevo que eu compus, que é o frevo da burrinha, né? Que é uma coisa bem fácil. Tem que ser, né? Aí tem já o relinchado do jumentinho lá. Entendeu? Essa já coisa, vai. Também, né? Onomatopeia, né? Já tem o ouvir a burrinha, né? A burrinha tem que estar no frevo, né? Tá certo. Aí, assim, o coco, a orquestra também, a gente tem músicas cantadas com letra, né? Aí eu estou buscando aqui alguns parceiros que são compositores, né, com experiência, e tem uma certa ligação com a cultura popular, como o Cleudo Freire, que é um compositor aqui que tem uma forte influência da cultura popular, apesar da linguagem dele ser muito pop, mas tem muita coisa do zambê, do bambelô, né? E essa influência toda, né? E levar essa coisa do coco. Quando eu era criança também, eu gostava de brincar. Lá quando a gente morava em Currais Novos, mas todo sábado ia para Lagoa Nova, lá para a casa da minha avó, que fica no centro da cidade, próximo à Feira Livre. E na minha infância toda ela, eu sempre via cantoria de viola, sempre via os cantadores de coco. Tinha um cara chamado Azulão, que era um embolador de coco, que era fantástico, negão, grandão assim. Era amigo, meu pai era sanfoneiro, aí tinha muitos amigos músicos, e eles sempre passavam lá na calçada da minha avó para falar lá com o meu avô, o seu Júlio, que era uma pessoa muito querida lá na cidade e tal. E eu tive essa vivência. E, para minha sorte, hoje, a gente, como eu falei, que a gente tem um estúdio também, a gente tem um trabalho já antigo com um projeto aqui chamado Nação Potiguar, que fez todos esses registros antropológicos aqui. Dona Militana, né? Foi gravada, a gente participou da gravação dele. Recentemente, por exemplo, tem uma que me marcou muito recentemente, foi uma live que a gente gravou do nosso secretário de Cultura aqui da cidade com Tom Zé. Foi uma experiência alucinante. Assim, Tom Zé. Assim, foi inspirador a conversa. Você tem ideia, eu já escutei essa live umas 5 vezes aqui. E, você tem ideia da sorte que a gente tem de estar presente. O Zambê, a gente participou da gravação. E muitos registros históricos. Meu irmão produziu os últimos discos de Elino Julião, que é um forrozeiro aqui, que é um patrimônio aqui do Potiguar, né? Parceiro de Jackson do Pandeiro, de Dominguinhos. A última gravação que Dominguinhos fez em vida, a gente ajudou, a gente levou o estúdio móvel numa pousada que tem aqui, chamado Coice da Burra, aqui na Lagoa do Bonfim, e fez a gravação com ele, a última gravação mesmo que ele fez em vida. Então tem toda uma...
ligação com toda a história, a historicidade disso tudo, né? Rapaz, graças a Deus. Aí... A coisa da sorte, né? Sempre teve muito presente na vida da gente. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu já fui tocar numa banda a nível nacional e tal, e já caí. Eu gostava muito de choro, porque na banda de música, né? A gente, nas tretas, quando a gente se reunia para tocar, antes dos desfiles ou das apresentações, a gente sempre ficava tocando partitura de choro e tal. E essa vivência com choro foi muito grande quando eu estive aí, né? Silvério me desafiou a decorar um choro por semana. Eu passei um ano nesse processo, cara. Um ano. E nessa brincadeira, eu fiz um repertório, eu sei tocar 3 horas de choro decorado, assim, sem repetir. Isso é uma façanha, né? Como é que se registra? Como é que se registra isso, né, na memória? Né? Então, o HD aqui é poderoso, aqui, o isso aí. aqui funciona. O HD. Ô, Chico, deixa eu perguntar uma agora, eu vou voltar lá para dentro da sala de aula, né? Porque, olha só, o seu aluno, ele tem um privilégio de ter você como professor com uma experiência dessa imensa na música, né? Você concorda comigo que uma sala de aula é uma mina de ouro? Com certeza. Porque ali e o professor acaba sendo também um descobridor de talentos ou incentivador. Você consegue, você lembra de ter sido provocador ao ponto de um aluno também estudar música? Sim, tem aluno meu de projetos sociais que eu participei há muitos anos, nos anos 90, que fazem parte da Sinfônica hoje, bicho. Olha, é uma alegria sem passe, e tem muitos outros, né? Na minha orquestra de frevo, eu tenho a sorte de ter uma galera que já está comigo há muitos anos. A orquestra já tem 9 anos, prestes a fazer 10 anos já, né? E muitos deles são oriundos, tem alguns deles que são oriundos de projetos sociais. Aqui em Natal, por incrível que pareça, o fenômeno banda de música está sendo uma crescente aqui. A gente tem várias bandas distribuídas aqui nos bairros de Natal. Sim. E os professores, um bocado deles estão aqui comigo, desses projetos sociais, né? Então, a gente troca muita ideia sobre a construção desses saberes e tal, como é que... E tem muita gente encaminhada desses projetos sociais. Daqui de Felipe Camarão, por exemplo, a gente tem uma trombonista, cara, a Alessandra, que é um espetáculo. Ela toca na nossa orquestra também. Hoje ela é, assim, a trombonista aqui de Natal é ela, sabe? É uma alegria muito grande a gente tá compartilhando informação. Isso aí, exatamente. Com isso, né? Esse desenvolvimento de projetos sociais, nossa, é uma ferramenta, é uma saída para integrar pessoas à sociedade, para tirar pessoas de caminhos que não estão no caminho legal, e acaba também se integrando para poder ser um cidadão produtor, né? E no meio, e principalmente com a questão da arte, né? Que aí sensibiliza, muda tudo, né? A arte tem uma capacidade imensa de sensibilizar e modificar o ser humano. Então, parabéns por você ser um professor com essa carga toda musical. Não é? A coisa do ensino, ser professor de música no ensino fundamental, não necessariamente transformar o sujeito em músico, né? Mas sobre música, a gente procura assim, a escola pública aqui da gente, ela está muito dentro de um contexto tem uma das escolas que eu trabalho que está muito inserida em contexto desse público das comunidades onde a violência e as facções estão muito presentes, sabe? E tem sido um desafio muito grande provocar o sentimento dessa gurizada a querer alguma coisa na vida, porque é muito fácil começar a traficar e ganhar um dinheiro fácil ali.
Você está falando e não está saindo, professor. Enfim, tem sido um desafio muito grande. E a gente procura incentivar. Recentemente, a gente promoveu um concurso de talentos lá numa das escolas, e foi sensacional. Envolveu desenho, fotografia e música também, né? Foi bem interessante assim, o resultado. E a gente procura passar para eles a questão da música. Obviamente, a aula tem que ter música, né? Tem que ter brincadeira, tem que ter... Essa coisa do brincar é uma coisa que eu procuro muito estar presente assim, no meu cotidiano, até profissionalmente mesmo. Assim. Se eu não tiver me divertindo, fazendo qualquer serviço, eu pulo fora, entendeu? Eu gosto de fazer a coisa da música brincando, né? O que eu amo fazer. E, como eu lhe disse, eu entrei meio que fora. Eu não queria ser música, eu queria ser outra coisa na minha vida. Só que minha mãe enxergava muito o talento musical nas nossas brincadeiras, né? Então, assim que eu coloquei um instrumento na boca de sopro, no primeiro dia eu já descobri, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou levar para a minha vida. E é tanto que eu saí de casa para tocar com 14 anos, cara, que eu moro no mundo. Realmente. E aí você começou com trompete, né? Não, comecei com bombardinho. Bombardinho? Vocal depois, diferente de embocadura, né? Muito. Depois o trombone de válvulas. Aí depois o saxofone. E muito depois a flauta, né? Mas eu sempre gostei muito de tocar percussão também. Eu passei muitos anos da minha vida tocando profissionalmente percussão, sendo percussionista mesmo. A minha casa aqui é cheia de instrumentos dos mais variados de percussão por todo o canto. É uma confusão aqui em causa do... Não, mas... É porque quando se gosta de tocar algo, gosta de tocar vários, não é só um, não é só um instrumento, mas que já vem com essa... flui já, você sabe que flui mais fácil, né? Mas muito bom você comentar sobre tudo isso, porque nós estamos falando agora de escola e você falou também de folclore, mas tem essa parte erudita que é justamente as orquestras, né? Olha, essa não é orquestra de choro, as outras que você participou. Eu fiquei muito encantado em ter visto ali. É de 2020 a homenagem que fizeram a você de 30 anos, né? Sim, 2014. Foi 2014? Foi, eu comecei muito cedo, né? A coisa erudita, o meu bacharelado é habilitação em saxofone, né? E o curso é totalmente com música erudita, né? E na época do Teodoro aqui, já requisitou muitas apresentações de um quarteto Saximbar. Lembra, Teodoro? Saximbar, Lembro demais. Sim. O trabalho todo desse quarteto era focado nas músicas do bar, de Johann Sebastian Bach. E a brincadeira... É um negócio muito louco aqui eu tocando saxofone barítono. Tem muita coisa na internet, no YouTube, do saxofone de Natal. Tocando as áreas de bar, as suítes, as coisas muito bacanas. Foi uma época muito massa na minha vida. Você se sente um camarada cheio ou vazio? Cheio até por demais. Não é? Esse dia me perguntaram, numa entrevista também, o assunto era sobre essa questão tão filosófica que é o vazio. Aí me perguntaram sobre isso. Mas aí você se sente vazio? Porque o vazio está ligado também à falta de conteúdo e às vezes leva a uma depressão, vazio existencial, né? E essa pergunta me foi feita. Falei, é difícil de sentir vazio, né? Do jeito que você está falando aí, o que tem feito, não dá para ser vazio mesmo, né? Não tem como. Eu tô envolvido aqui. Até o dia 15 de setembro eu tenho um monte de projeto para entregar e tal. Então é uma loucura a minha vida. Mas essa questão do saber é uma coisa que sempre teve muito presente. Assim, eu sempre fui muito curioso em conhecer as culturas. Por exemplo, na época do Cidade Negra, a gente viajava o mundo inteiro, né? E sempre chegava num lugar, eu procurava comer a comida típica de cada lugar,
de conhecer os movimentos culturais. E assim, a banda tem um know-how muito grande e sempre tinha contato com grandes artistas, né? Assim, lá em São Luís, visitei a casa de César Nascimento, escrevi um monte de coisa lá que ele falava para mim dos ritmos lá do Maranhão. Isso aí dos anos 80, né? Que nem a minha vida acadêmica começou em 2006. Eu fiz 2 graduações seguidas e depois uma pós-graduação, né? Mas já cheguei na academia já com essa bagagem, com essa experiência já de muito tempo, né? E como músico profissional, músico de estúdio, músico de acompanhar artista e tal, músico de gig, que a gente chama aqui. Chama aí também no Rio de Janeiro, né? Então, esse processo todo da escola, falando da escola, né? A música está presente em diversas plataformas da nossa vida, em dimensões da nossa vida, né? A música está presente. Então, eu procuro sempre provocar eles a pensarem sobre isso, né? Atualmente eu venho trabalhando muito com a questão da educação patrimonial, né? A educação patrimonial. Essa apropriação que eu estou fazendo dos ritmos potiguares e trazendo para a minha orquestra de frevo, já faz parte desse estudo que eu iniciei com uma experiência acadêmica, de uma especialização que eu fiz sobre o ensino de música em múltiplos contextos. E eu sempre trago muito essa coisa, né? Aqui tem uma característica muito bacana aqui do tempo do interior, do tempo que eu vivi lá no interior, que é a coisa do aboio, né? Que é aquela música de tanger o gado. Eu vi isso, meu avô era vaqueiro, criava gado e era tropeiro também. E essa música do aboiador está muito presente também. O coco da embolada está muito presente na minha forma. Eu brincava com meu irmão de xingar o pai do outro, assim, embolando coco, de inventar verso e tal, quando era criança. Então, é uma coisa que está muito presente assim na minha vida e eu procuro entregar isso para os meus alunos, né? Essa coisa de se apropriar do que a gente tem, porque o que acontece? Quando a gente chega na escola, quando eles chegam na escola, já no meu caso, que sou professor do 6º ao 9º ano, eles já chegam com uma carga de formação musical do que eles escutam no entorno deles, né? Que não tem nada para eu sempre. A primeira coisa é fazer um diagnóstico do que eles escutam, né? E assim, aí cada um, quando um chega com alguma coisa diferente, acaba influenciando o outro. E a coisa da mídia empurra muita coisa na gente, né? Até a gente que é adulto sofre com essa interferência das grandes mídias e é um pecado muito grande que eu acho que a escola, a academia em geral tem que bater com isso, sabe? Tem que fazer frente a essa questão da influência midiática na vida dos seres humanos. Não, e aí dentro da sala de aula é a oportunidade também de mostrar para os alunos aquilo que a importância de pessoas famosas na música, literatura, etc., no mundo e que o brasileiro não conhece. Que ele não conhece, não chega para eles. Então, às vezes, quando estava em presencial, né, postava para os alunos determinados músicos que fazem um sucesso imenso fora do Brasil, é o caso do Yamandu Costa, né, um exímio violão, e que eles não conhecem. Né? Então, aí eu encontro, depois que eu apresento Yamandu e outros violinistas também famosos, em concertos, né, e eu sempre escolho concertos onde está ali na França, por exemplo, está ali uma pessoa falando em francês apresentando Yamandu Costa. Né? Então, assim como apresentaram também o Naná Vasconcelos, uma orquestra, e aquela orquestra inteira, né? E aí, no meio, bem à frente, assim,
aquele grupo de instrumentos tão pequenos na frente daquelas orquestras, da orquestra, que é o atabaque, mais o berimbau, e aí depois que a orquestra ataca, aí chama o Naná Vasconcelos. Aí vem aquela figura, né, vinha aquela figura tão, né, toda com aquela roupa larguinha, pega aquele berimbau e a orquestra toda para, né? Então, aí mostrar isso para que eles tenham ideia de quem foi o Naná Vasconcelos e outros, porque para eles isso não chega. Aí nas aulas seguintes eu fico descobrindo quem é que gosta de violão, já vem um e outro já influenciado por isso. Porque eu acho que essa também é a nossa missão, de não deixar morrer essa tradição dessas figuras tão emblemáticas na nossa história. Então, por isso que eu voltei a falar sobre professor, né? Porque, antes de tudo, né? Olha só, né? O que nós somos formadores, né? De cidadãos, né? E nós Sim, queremos que esse cidadão seja um cidadão assim cheio de coisas, pelo menos se nós passamos a paixão para eles, né? Se conseguirmos passar a paixão, aí tudo bem, nós estamos, como é que é? Missão cumprida. É isso mesmo, professor. Agora de professor para professor, esse é o assunto. Né? Exatamente. A gente, quando a minha preocupação maior hoje em dia com os alunos é que eles sejam verdadeiros cidadãos de bem, né? Não esse cidadão de bem, entre aspas, que tá rolando por aí, mas a pessoa que tem, a pessoa que não enxerga a esperteza, sabe? Sim, que a esperteza seja para estudar, que a esperteza seja para adquirir conhecimentos, que a esperteza seja para ser gentil com o colega, de ajudar o colega, sabe? Tipo, todo mundo aqui vamos construir esse saber e tal. Eu tenho, como eu estava dizendo, o público da escola pública, eu me assustei no começo. Assim, eu me assustei de verdade, assim, porque o contexto, eles estão muito influenciados por essa violência que está aí. E, assim, é bem difícil é verdade. limpar, né? Cada um de nós tem muita história para contar, é verdade. Isso aí. Com certeza. Eu já tenho experiência de um aluno chegar para mim e dizer assim: professor, eu não vou roubar seu carro porque eu gosto muito do senhor, mas eu gostei do seu carro. Se fosse outra pessoa, aí pouco depois ele se envolveu num assalto a um posto de gasolina. Não, é terrível. E levou 3 tiros e tal. Enfim, é uma coisa de louco. É sabe? horrível. Nós temos muito. Esse público tem que ter muito cuidado no que fala, mas ao mesmo tempo tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Não é fácil mesmo, não. Nós estamos falando aqui sobre sala de aula, professor, né? E parece assim que é uma coisa muito romântica e tal, mas nós estamos comentando, mas com consciência de que não é tão fácil mesmo, não. Nós temos nós podemos ficar aqui horas falando sobre os casos que já aconteceram conosco, né? Mas não são essas coisas que vão nos desanimar nunca, né? Então nós seguimos e ficamos e vemos o nosso esforço. Daqui a pouco você vê ele ser aí enaltecido, florescido, né? É muito bonito que quando nós conquistamos isso, sim, muito, muito legal. E a música é uma ferramenta que ela é imprescindível. Olha, eu sou professor de artes plásticas. O meu conteúdo é a história da arte no Brasil. Nas horas vagas é que eu começo a catar coisas que eu sempre falo para eles, que nada é nada, tudo é tudo, cara. Né? Porque esse negócio de jogar coisa fora dá uma pena medonha. O cara pega uma garrafa, né, bebe a água e joga fora. Poxa vida, se você corta a garrafa, bota um plástico aqui, você sai, sai tocando direto, né? Fazendo uma vibração. Então, eu sempre comento com eles que a dificuldade de jogar coisas fora é muito ruim. Aí vem aquela questão também do meio ambiente e tal. Por isso que eu escolhi, e que eu vi também outros, não fui só eu que me inventei por mim, eu vi outros fazerem, né? E de pegar objetos que são descartados para transformar em objeto sonoro. Eu até chamo de objeto sonoro para não ter nenhum compromisso com afinação, e aí o cara, tem que ter afinação, eu não sei nota musical. Tudo bem, então faz aleatoriamente. Só que
ou aleatoriamente acaba caindo na matemática musical, né? Eu já encontro um aluno que fica pegando aquela cordinha retesada e o cara está com um afinador no celular, já marcando no cabo Sim, da vassoura as notas onde. Poxa, eu falei, não quero que faça isso, não. Muita matemática, rapaz, né? Mas já tem uns que não, professor, aqui já está, ó, a escala diatônica aqui, ó, numa cordinha só. Então tem. Não é? a música, Pois é. eu estou fazendo um projeto com um professor, um colega lá na escola, sobre isso, sobre a música e a matemática. Ele é professor de matemática. Exatamente. Fazer uma série de lives Isso. aí falando sobre isso, né? Que é muito interessante. Essa coisa da construção da música aqui tem esse lado da cultura popular, mas teve o lado da música midiática mesmo, aquelas músicas que eram editadas, as partituras, Sim, e a Câmara Cascudo foi uma figura muito importante nesse processo. Tanto é que estão aí referência, né? Esse processo vai de estudar folclore. A música aqui em Natal, o ensino de música aqui em Natal, né? Ele é uma pessoa que estava muito ativo, esteve muito ativo nesse processo, na criação do primeiro Instituto de Música, na criação da revista nos anos 40, da revista Som, né? Que tem uma revista, um periódico aqui. Foi o primeiro periódico no Brasil a falar exclusivamente sobre música. A questão, ele era muito bem piano, né? Então ele teve contar a música foi um facilitador muito grande na vida dele quando ele teve presente em grandes conferências em São Paulo. Ele chegava muito nas grandes autoridades por conta da música, porque ele era pianista, porque ele conhecia o repertório de um compositor que era parente de uma determinada autoridade, não sei o que isso. Ele construiu uma ligação e fomentou essa coisa do ensino da música, né, das escolas de música aqui no Rio Grande do Norte, como também a formação da orquestra. Ele lutou muito pela formação de uma orquestra aqui em Natal, e ele, juntamente com Valdemar de Almeida, né, que é um contemporâneo dele, que estudou, era aluno de piano junto com ele, do mesmo professor, e eles construíram uma história muito bacana acerca dessa fomentação de ter o ensino de música formal aqui em Natal, né? Muito legal isso. Tá? Liga o microfone, professor. Mas eu não desliguei esse cara, não. Quem foi que desligou ele aí? Parece que tem... desliga automaticamente para organizar. Mas uma vez você caindo nesse campo da arte, da música, nossa, muda tudo. É muito difícil, como é que é? O cidadão, né, um artista, ele acabar caindo em caminhos diferentes, caminhos errados. Aliás, às vezes eu comento com alunos sobre isso, né? Que é difícil você ver um músico, um artista, sendo um assassino, né? Na verdade, ele se mata, né? Na verdade, né, muitos se suicidam, né? Mas ele ser o autor de tirar a vida de uma outra pessoa é muito raro, não é? Existe, claro, mas a princípio, na verdade, ele acaba ele mesmo perecendo, não levando isso a outros, né? Então, esse assunto aí da educação. Agora, vamos falar sobre uma outra coisa. Você falou que até setembro você está todo ocupado, mas aí, então você vai falar agora sobre os seus projetos futuros, em que você está ocupado, mas eu sei também, né, porque é que eu falei do vazio, né, a cabeça não está vazia nenhum momento. Após esses projetos de setembro, o que você tem aí na cabeça que está maquinando aí para esse mundo da música? Então, atualmente eu comecei o processo de gravação do disco Nossa Tradição, né, que é o Frevo do Chico, Nossa Tradição. Vão ser 10 faixas, totalmente. Aí tem coco, tem coco de zambê, tem coco de embolada,
tem um boi que eu estou fazendo, compondo. Compondo, né? O boi, Boi. o boi, que tem uma peculiaridade bem bacana, assim, tudo, os íntimos, o bambelô, o batuque do índio aqui, né? Tem uma música também que é com o ritmo do batuque dos blocos de índio aqui. E a gente tem um trabalho muito grande aqui no Carnaval, né? A gente faz muita coisa. Eu passo um tempo elaborando os projetos, e durante o Carnaval eu coloco a orquestra na rua. A gente tem um pranchão também, que é uma modalidade de trio elétrico mais baixinho e tal. Lançamos no Carnaval 2020, aí veio a pandemia e travou o negócio, mas está guardadinho, pronto para quando abrir, né? Quando tiver todo mundo protegido aí, a gente botar o bloco na rua. E a gente faz muitos shows, puxa muitos blocos tradicionais aqui, como os Cão, que é um bloco, vocês podem depois pesquisarem aí na internet, o bloco de carnaval chamado Os Cão. A música tema dos Cão é minha, é de composição minha. Aí o Baiacu, na Vara, que é um bloco que sai na quarta-feira de cinzas também, que é gigante, aqui na Praia da Ridinha. Tem um bloco Poetas Carecas, Bruxas e Lobisomens, que também é outro gigante aqui do sábado de carnaval. A gente já está muito. Eu comecei a orquestra por conta desse bloco, além dos shows de palco que a gente faz, né, durante o carnaval. E a nossa empresa gerencia vários outros artistas que participam desse outro contexto. Meu irmão, Jubileu, quem quiser ver o trabalho dele, é só procurar na internet aí, Jubileu Filho. Uhum. Ele tem um projeto chamado A Fobica do Jubila. Armandinho, guitarrista, presenteou uma guitarra baiana para ele, e ele prometeu a Armandinho que ia fazer essa guitarrinha ecoar aí tem um projeto, também tem o disco nas plataformas, também digitais aí. A Fobica do Jubila é bem bacana. O meu trabalho, e lá no estúdio, lá não para, cara. A gente tem um trabalho muito importante aqui também com o registro do samba autoral aqui na cidade. A gente tem um bairro aqui chamado Rocas, que é o celeiro do samba aqui local, né? O estilo dos compositores lá da Roca remete muito àquele samba dos anos 30, anos 40. Isso é o tradicional, né? O tradicionalzão mesmo. Assim. A gente já gravou mais de 500 músicas autorais. A maioria oriunda de compositores oriundos desse bairro aí. É uma coisa bem importante, assim, né? Que a gente está num processo assim, nunca para, desde 2009, que é uma coisa que sempre está rolando, alguém está lá gravando com a gente e tal. E esses projetos que eu estou elaborando agora é para começar a executar no final do ano, né? Em dezembro. Aí, dezembro, janeiro, até o carnaval é uma loucura. Esse período da entre-safra, depois que concluir a elaboração desses projetos, o meu projeto do frevo está previsto para lançar em novembro. Aí até lá é preparar tudo, depois que gravar tem a questão da edição, mixagem, e que demanda um tempo, horas, né? Principalmente tratando de uma coisa que a gente está procurando inovar. A tradição, né? Inovar, desde que eu comecei a estudar um pouco sobre cultura popular, que eu tenho muito isso na cabeça. A tradição, ela se perpetua quando vai mudando, quando vai evoluindo, né? Sim. Obviamente, sem perder a essência. Certo, né? Mas é como se fosse, digamos, o frevo contemporâneo. Sempre vai ter alguns elementos aí para dar mais uma novidade, né? A base é sempre o frevo. E falar em frevo, eu acho que eu li aqui no chat que a Numa Ciro colocou assim: eu vou apresentar meus frevos para ele, se ele quiser. Olha só. Manda sim. Você sabe, né? Pô, você também é compositor de frevo? Também faz tudo, né? Nossa, eu não fazia música, eu só faço letra, né? Mas né? se eu fui fazer música, a primeira foi frevo, saiu na voz, assim. Aí eu fiz as 4 estações do frevo, né?
Sim. Quatro estações, né? Fiz com o Boitatá, tem um Boitatá. Lembra, você cantou com a gente nas quebradas, Robson. É? O Boitatá, os meninos cantavam um pouco. Mas eu estou encantada. Você é maravilhoso, Robson. Olha, bom coordenador. Obrigado. Beethoven, eu só vou pensar em você agora. Eu estou muito encantada com você. Eu tenho que entrar agora para falar. Meu Deus do Beethoven, céu. você está O assunto, conhecendo né? com a Numa Ciro, que ela é a nossa coordenadora da UFRJ, e ela é uma grande cantora, está lançando seu primeiro CD com a produção da Lan Lan, e vários grandes escritores maravilhosos que estão compondo conjunto compositores, com ela. Compositores, né? A escritora é você. Eu quero muito que você veja o que ele acharia, né? Porque eu tenho música com Flaviola, que morreu há 2 meses atrás. Conheci o Flaviola pernambucano, um compositor. Hermeto Pascoal, Luiz Gonzaga, João Donato, Miguel Wisnik, Tibor Fitel, César Lacerda. E tem uma música do Braulio Tavares, Socorro Lira, que é uma compositora paraibana que mora em São Paulo. E o Braulio Tavares, eu canto a música dele. É a única que tem letra e música dele, né? Mas eu canto essa música dele, o Hipopótamo, há 40 anos. Ele disse que já é minha. Mas faz só uma demonstração, Numa. A gente já está mesmo nas quebradas aqui. Tá vendo, Beethoven? É assim, aqui é uma quebrada mesmo. Eu vou cantar meu frevo para ele, já que ele é o inverno, viu, Beethoven? O inverno. É um frevo canção. Tomara que... eu tenho medo, mas... Porque cantar para Beethoven não é... Eu sou não é brincadeira, não. É assim. O inverno chegou, o inverno salta em banco, aos prantos fez cachoeiras. Os olhos do meu avô eram 2 esmeraldas, espelhos da ribanceira. A minha avó cantou um frevo que faz chorar. Mas é um frevo bonito, é um convite, tristeza que vai se acabar. O nome do frevo é Recife, em fevereiro, pro nosso inverno imaginar. O inverno é antigo, quando o mundo não havia, só havia o inverno. O inverno é um velho, até faço seu retrato com os versos do meu frevo. A tempestade nos olhos, relampejante o sorriso. As rugas fósseis são leitos escavados com lágrimas de amor perdido. Quem perde amor encontra amores no futuro. O amor é brincadeira de cupido. Aê! Letra excelente. Seu frevo aqui me remeteu a uma lembrança que eu tenho com meu avô, assim. Como eu disse, eu morava em Currais Novos e no fim de semana eu subia a Serra para Rua Nova, né? Meu bisavô é um dos fundadores lá da cidade e meu avô, no sábado, o dia da feira lá, e eu sempre ia com ele na feira e a minha missão era carregar o balaio de cipó. E sempre, todo sábado, ele comprava uns livrinhos de literatura de cordel. E quando chegava na casa dele, eu levava para a cozinha, deixava lá as frutas, minha avó guardava e tal, e ele sentava na cadeira de roda, né, com os livrinhos, e ele me chamava de bebê. Ô, bebê, vá pegar minhas apercatas. Aí eu ia lá na despensa, pegava a sandália de couro dele, sentava nos pés dele, tirava as botas, as meias, deixava a sandália lá bonitinha,
sentava lá com ele, lá na frente, e ia ler os cordéis para ele, né? Que ele era analfabeto, só sabia assinar o nome, semi-analfabeto, na verdade. Então, Nossa, isso foi uma coisa muito rica assim, na minha vida. Foi um tempo, não foi assim uma nem duas vezes, não. Foram várias. Que coisa linda! Eu Meu avô fazia sela de cavalo. Ah, é? Ele também tinha um galpão cheio lá de sela, de arreio. Ali, eu sou de Campina Grande. Sim, coisa massa, bom demais. Eu sou dali. E meu avô fazia sela. E essas coisas desses aboios eu vi muito, porque eles aboiavam mesmo, você sabe, né? Meu tio, que eu ia muito para lá, para as fazendas deles, e eles aboiavam, ele ia buscar as vacas, tinha nome e tudo. O cavalo tinha nome, o cavalo da minha tia era Pensamento, o dele era Papaléguas. As vacas eram morena, bonita. Ela ficava chamando. O burrinho do meu avô era chá preto. O burrinho do meu avô era chá preto. Oh, olha que coisa mais linda, gente. Do outro avô, não era esse do repente, não. Esse outro avô gostava muito de fazer adivinhas, né? Ele fazia as adivinhações e os amigos dele passavam no sábado, os que moravam na zona rural, né? Ele dizia a adivinhação e o cara pedia um tempo para ele responder. Aí, às vezes, ele dava uma semana, às vezes dava 2 semanas. Quando o negócio era bem cavernoso mesmo, ele pedia 1 mês, ele dava 1 mês para o cara pensar, sabe? Mas assim, aí, muitas vezes o cara chegando lá com a resposta, aí errava, aí ele dava mais tantos dias, sabe? Que maravilha! Eu em Braulio, a gente é repetista. Eu pego a estrutura do Martelo Agalopada, eu faço a letra. Aí depois eu decoro e digo. E um dia eu estava no Teatro Santa Rosa, lá de João Pessoa, numa homenagem a Augusto dos Anjos. Aí eu estava num lugar lá e quem ia se apresentar também era Oliveira de Panela. Aí eu fui para junto dele, eu dizia o meu decorado, ele dizia o dele de repente. Foi muito engraçado. Aí eu respondo a Braulio, sabe? Aí tem os martelos, tem os galope à beira-mar, que está até no meu disco, um martelo e um galope. Sim, é muito bonito, menino, esse trabalho, esse Brasil. Eu acho que é o país do mundo que tem a maior cultura musical e poética do mundo, não tem outro igual. De diversidade, de multiplicidade. Diversidade. Eu acho que no mundo inteiro não tem outro igual, não. Essa coisa do aboio é interessante. É verdade. Um dia desse eu estava vendo que essa é uma coisa que está espalhada pelo mundo inteiro, onde tem criação de bicho e uma pessoa comandando, presente dentro desse contexto, em vários lugares do mundo, né? É muito interessante. Só que é diferente. O nosso aboio aqui Mas canta um aboio, Francisco. Como é que seria? Canta um aboio aí pra gente. Aí sempre tem essa caída, assim. Muito bom, Que lindo! Meu tio falava assim. Meus primos, meus tios no Cariri falavam assim. Até tem uma musiquinha de um cantador desse, que é esse jeitinho de cantar, que o Mário de Andrade colheu, que é assim: a língua que os índios falam tem uma tal natureza. É uma língua benené, cheia de tanta beleza. A batida dela aí é filha da portuguesa. Coisa massa. Rapaz, isso aí, será que isso pode? Olha só como é que, sei lá, me dá uma lembrança. Se diminuir a velocidade, ficar um pouco mais lenta, parece um canto gregoriano, né? Sim, mas tem. Mano, tem com certeza tem muita influência da catequese dos índios, do povo caboclo
esse povo que se misturou, com certeza tem muita influência mas da igreja dos jesuítas, né? Da igreja católica. Exato, Os jesuítas foram os primeiros professores. Sim, professores, Então, pode ser. Beethoven, você está com o seu sax aí perto? Não, depois já. Porque sim, depois. Eu conheço ele e sei o que é. Presencialmente já tive várias oportunidades de assisti-lo, mas você ouvir esse homem tocar um sax. Sim. Percussão também é maravilhosa. Esse de Gardenia eu também já conheço, muito legal. Mas se tiver aí, você puder dar uma canjinha. Eu vou pegar aqui, rapidinho. Tá, aí a gente... Mas é incrível, né? Na verdade, nós estamos falando aqui sobre música, professor, mas na verdade estamos falando de poesia, né? Parece que está esparramada, né? Robson, eu gostei, agora que dá uma saidinha aí, eu gostei da sua proposta, assim, não era bem essa de você intermediar diretamente com o Beethoven na questão do diálogo. Ele ia começar e ele ia desenvolver, mas eu acho que ficou muito interessante. Tá aí muito interessante. Né? Nós acabamos seguindo, porque, na verdade, ficou meio assim um diálogo, nós estamos conversando. Isso, né? Isso. Agora, a próxima vai ser com o Cacau, aí é direto, tá? Você apresenta e a gente faz. Chegou o chefe. Assunto. Estou ajustando aqui a paleta. Eu vou tocar uma música de um compositor aqui, lá do sertão, lá numa cidade chamada Carnaúba dos Dantas, que ele, quando tinha as ideias, ele era agricultor também, quando tinha as ideias musicais, ele escrevia com o cabo da enxada na areia, os motivos principais para ele lembrar, né? Lá no baú, lá no chão, lá em Carnaúba dos Dantas. O nome dele é Felinto Lúcio Dantas. O primeiro registro fonográfico dele se deu através do Mobral, um projeto que o Mobral fez de gravar os compositores de banda de música nos anos 70 e tal. É muito bacana. Felinto Lúcio. O nome dessa valsa ele chama Lúcia Dantas. Obrigado, gente. Essa valsa é muito linda aí. E o nível de composição dele é uma coisa... Ele tem muitas músicas sacras também, né? Lá é muito ligada à Igreja Católica, essa tradição da banda de música aqui, né? Das retretas, das festas de padroeiro, das apresentações das quermesses, nos coretos, né? Eu vivi muito isso no meu primeiro momento com a música. Logo depois eu já enveredei para tocar em bandas de baile, e fazer shows, enfim, mas essa coisa
Eu saí do interior da banda, mas ela não saiu de mim, né? Vai estar presente comigo sempre. Mais lindo, lindo. O sax é um som muito, muito bonito, muito especial também, né? Sax Eu peguei o alto que eu fui lá em São Ivanildo hoje de manhã, e ele pediu para me levar para tocar umas músicas novas dele, para ele ouvir. Porque é sempre assim, ele escreve, aí eu levo para o estúdio, gravo, né? Aí levo para ele ouvir, aí ele faz os ajustes que ele pensa, aí ele treina a música que ele escreveu, aí depois vai lá gravar, entendeu? Mas Rapaz, ele compõe ainda, está compondo. Nunca compôs tanto como está compondo agora. Porque na época que ele gravava muito os sucessos, né? Ele costuma dizer que ele é um melodista, né? Que tinha uma música de sucesso naquele ano, aí a gravadora também fazia uma certa imposição do repertório e tal. Mas o fato ele é o saxofonista mais gravado do Brasil, né? Até hoje, né? Ninguém superou a quantidade de discos. Nossa! Ele tem muita música bacana, tem muita música legal. Assim, ai, que vontade de botar uma letra. Eu gosto de botar letra em música. Foi assim que eu ganhei de João Donato, né? Foi assim? Conversando com ele, eu estava na casa dele, eu disse, a coisa que eu mais gosto é botar um fone de ouvido e botando letra em música. Eu tenho muita. Aí ele sentou no piano, fez a música para mim, me ofereceu, gravou, e aí essa que eu gravei com o Donatinho. Lanlan fez a produção do disco. Eu gravei com 70 anos, Francisco. Lanlan me levou pela mão, ela sabe tudo de música, Lanlan é incrível. E eu digo sempre para ela, assim, digo onde eu digo, se houvesse academia do Batuque, Lanlan estava na cadeira de Nana Vasconcelos. Sim, é mesmo. Porque toca essa menina, mesmo, ela é. Toca muito, ela é a primeira percussionista mulher. Sim. Assim, Sim. E ela que trouxe para o Brasil o carrom. Foi ela que introduziu o carrom no Brasil. Massa. Ela é incrível, cara. Que experiência, porque ela teve paciência comigo. Porque eu canto a capela, muitos anos canto nos teatros do mundo. Eu faço meu show todo a capela. Sim, aí eu tive que fazer um treino para ser acompanhada, porque a capela a gente não pode fazer como se tivesse gente acompanhando, porque é o contrário, porque fica feio, parece que está faltando algo. Tem que fazer uma coisa diferente. E o ritmo é mais livre, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo que ele é livre, quem está escutando, por exemplo, você tem que manter o tom. Sim, claro. E se é livre, mas dentro do que você faz, ele tem uma estrutura também. Senão fica desgovernado, entendeu? Aí eu tive que fazer todo um treino para fazer o disco com o Hermeto Pascoal, foi com a orquestra do Itiberê. Cada música foi com outros músicos, né, e tal. Então, ela teve paciência e a gente treinou bem. Mas foi uma aventura interessante. Bom, boa experiência isso aí. Numa, deixa eu dar uma... Olha só, eu estou vendo aqui o chat, aí várias pessoas falando, sempre comentando coisas. Seria bom, se algum quebradeiro tem alguma pergunta aí, qualquer uma aí, né? Porque nós conversamos tanto, né? Estamos conversando sobre tantos assuntos. Eu fiz uma pergunta aí sobre o bloco. Maria, isso. E aí, Maria, tem uma rabeca, um violino lá atrás, olha aí. Eu estou estudando violino. Tá vendo aí? Estou estudando violino. Eu estudei violão quando eu tinha 17 anos, depois em 2010 também, violão clássico aqui na Oficina Cultural, e agora eu estou no violino. A música sempre na minha vida. Eu perguntei aí ao professor sobre bloco, porque eu saía muito quando eu era adolescente, nos Magnatas. Ainda existe esse bloco? Não existe. Magnata não. Mas se lembra, não, dos Magnatas? Sim. Eu saí muito nos Magnatas. Fazia os assaltos, né? Fazia os assaltos. Assaltos, coisa boa. A gente gravou no ano de 98 as músicas que eram hinos desses blocos todos aí.
O disco chama Encontro Magnético, que é de uma dupla de compositores aqui, eles se chamam Carlos Santa Rosa e Cévolo. Carlos é advogado, que já foi procurador do município e tal, e Cévolo é o médico. E as músicas desses blocos todos, Magnata... Eu vou anotar para matar a saudade, professor. Vou anotar, procurar para matar a saudade. Como é o nome do Baculejo, esses blocos eu era todos. Eu era fiel aos magnatas. Aí a gente puxa também um projeto que chama Grandes Carnavais, que reúne esses blocos antigos todos. Aí a galera dessa época participa, sabe? Bastante, assim. E vão os blocos todos, aí a gente vai aquelas carrocinhas com a orquestra em cima, sabe? Remete bem àquele tempo, esse projeto especificamente, sabe? A gente já participou desde o início aqui, é bem legal. Assim. Obrigada, vou procurar. Parabéns. Encantada e morrendo de saudade aqui. Então, uma curiosidade. Quando eu peguei no instrumento para aprender a tocar, o professor, o mestre lá da banda, seu Zé Carlos, ele me deu uma tabela com as posições do bombardino e do trombone e me deu um caderninho de marchinha de carnaval. Pronto. Eu comecei a tocar já me apropriando do repertório de carnaval, né? Em 84 a gente começou, deu as primeiras lições e foi. No final do ano eu já estava tocando Réveillon, trombone de válvulas, tocando essas marchinhas todas e alguns frevos já atrevia já a tocar os mais tradicionais, né? Que a gente também lança mão deles aqui no carnaval. E assim eu tinha meus planos era quando chegasse aos 30 carnavais parar, né? Só que o seguinte, começou a ficar muito bom, inclusive de dinheiro também, sabe? O carnaval aqui, aí eu digo, não, agora, enfim, eu vou trabalhar, mas também eu vou me divertir também, sabe? Aí é uma loucura, assim, o meu carnaval sai de baixo, é um negócio de louco. Trabalho me divertindo muito, muito mesmo. É isso. Teodora também quer fazer um comentário. Rapidinho. Não, eu queria agradecer muito, Beethoven, lhe parabenizar sempre, né? Assim, reconhecer sempre também a tua trajetória, né? Você que já esteve, você mesmo disse, já esteve conosco algumas vezes via NAC, via Escola de Música, via NAC, né? Lá na UFRN, e também na própria Cientec, enfim, a gente já teve presente nos eventos maiores lá da universidade, e eu tenho, de fato, acompanhado assim, o quanto essa tua trajetória tem sido significativa, não só para você, mas, enfim, para a nossa cultura aqui, né? Eu acho que você é um cara que realmente reverencia as referências locais, busca nelas, né, construir a tua trajetória musical, né, educativa, de produtor também. Então, você é multi. Eu acho que você é um cara realmente de sucesso e, enfim, tem muito a estar compartilhando, né, dessa tua trajetória. E queria te agradecer também em nome do Núcleo de Arte e Cultura e da Universidade das Quebradas, Polo Potiguar, e, enfim, parabenizar toda a nossa equipe aqui, Numa, Jussara, Betina, Rô, enfim, Alain, professora Heloísa, Robson, querido, muito obrigada também pela mediação. É isso, muito obrigada, Beethoven. Valeu, Teodoro. É uma honra muito grande estar participando aqui desse projeto, né? Eu não conhecia, eu conhecia através de Jussara, e realmente eu não pude participar das outras edições como espectador e participar, porque minha vida realmente está uma loucura, assim, sabe? E à tarde também, esse horário, eu sempre dou aulas, né? Hoje, porque eu adiantei tudo aqui para a galera aqui, nas aulas online, mas é uma loucura, assim. E é muito bom estar compartilhando a minha experiência com vocês e essa busca, né, de conhecer sempre mais, assim. Quando Jussara me convidou, eu já
fui correr atrás de algumas referências literárias e sempre, sim, Teodora, usei as nossas referências, inclusive na academia. Na minha primeira graduação, aliás, na graduação da licenciatura, a minha monografia, eu usei só referências potiguares, que foi meio um choque, sabe, para a banca e tal. A gente ficou até um receio de não dar certo. Se eu tivesse na sua banca, não seria para mim, não, viu? Porque é a nossa luta, é a nossa luta. Aí foi uma coisa que foi muito bacana, assim. Eu usei livros de um cara que fundou, na época, a banda de música lá do Correio Nova é centenária, né? E quando eu entrei em 84, era um projeto de revitalizar. A primeira formação da banda lá se deu em 1918. Então, em 84, era um projeto de que a banda estava há algum tempo parada, era um projeto de revitalizar a banda. E o cara que teve a ideia de fazer isso era uma pessoa formada na Academia de Belas Artes nos anos 50, 40, 60 e tal. É um cara de um saber muito significativo. E ele era escritor também. Eu usei os livros dele, usei o livro Plantador de Sons, do mestre Danilo Guanais, usei monografias e teses do professor Ronaldo, daí da universidade, e hoje ele é aposentado, professor de clarinete, e lancei mão de tudo. O único livro que eu lancei mão que não era potiguar é um livro chamado B da Banda. B da Banda, que é esse livro aqui, ó, o B da Banda. Esse livro é raríssimo, é do mestre Hermes de Andrade, que ele fala todo sobre a história das bandas, da formação das bandas de música, e isso me ajudou bastante. Um prazer muito grande em conhecer você, Chico. Muita saúde, professor, muito trabalho, isso aí. Muita saúde, muita luz para poder encaminhar essa garotada.